ele fosse o amor da sua vida, ele não te abandonaria grávida. Se ele fosse o amor da sua vida, ele seria fiel. Se ele fosse o amor da sua vida, ele não trairia sua confiança. Se ele fosse o amor da sua vida, ele não mentiria pra você. Se ele fosse o amor da sua vida, ele não te privaria da sua liberdade. Se ele fosse o amor da sua vida, ele seria um pai presente. Se ele fosse o amor da sua vida, ele não teria te agredido. Se ele fosse o amor da sua vida, ele não te abandonaria no hospital. Se ele fosse o amor da sua vida, ele não teria te manipulado. Se ele fosse o amor da sua vida, ele não te abandonaria quando você precisasse. É evidente que esse vídeo da Ana Terra é muito importante, é muito delicado, é um assunto muito delicado, principalmente porque uma pessoa que nasceu, viveu, cresceu na violência, muito provavelmente se subjetivou, se transformou em sujeito, teve a sua subjetividade marcada pelos signos da violência. E para falar sobre isso eu não vou puxar nenhum artigo porque eu acho que não é necessário. Eu acho que tem a ver com descrever o que é um processo de subjetivação, coisa que em vários momentos eu faço aqui nesse perfil. E que principalmente, talvez valha a pena dizer, que um processo de subjetivação é diferente de um processo de construção de uma identidade. Um processo de subjetivação, ele está muito para além do controle que a gente tem sobre o que acontece com a gente. Ou seja, é muito provável que alguém que cresceu, viveu em comunidades muito violentas, em lugares muito violentos, numa família muito violenta, tenha, por sua vez, uma subjetividade que vê na violência algo razoável, seja para fazer, seja para aplicar, ou seja para receber. E aí, no fim do dia, a violência vira amor. A violência vira carinho. O ciúmes doentio, ele faz parte da relação. Fazer barraco porque, de repente, o marido deu bola para uma outra mulher e ir lá bater nessa outra mulher, vira uma coisa razoável. Vira uma coisa que, assim, é esse o caminho. Ou, de repente, apanhar do marido e se ver nessa situação, mas não conseguir enxergar o absurdo que isso é, e precisar de uma ajuda imensa para conseguir verificar o absurdo que é apanhar do marido, vira uma coisa meio que natural. Tudo se passa como se fosse assim mesmo. Isso porque, apesar do mundo ser enorme, do mundo ser gigante, das experiências que a gente tem no mundo serem experiências gigantes, apesar de todas as experiências se somadas, de todas as pessoas darem um material, um arquivo impossível de ser quantificado, apesar disso, aquilo que a gente vive é extremamente limitado, por maior que seja a nossa experiência, e dentro desse limite a gente acaba vendo um mundo fechado, um mundo que se reduz ali. E depois de um certo tempo, de uma certa idade, depois de uma certa quantidade de experiências, é difícil sair desse mundo que se fecha em torno de nós. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Porque, por mais que as coisas façam sentido de um jeito muito disfuncional, elas ainda fazem sentido. Elas funcionam como matriz para compreender, explicar e entender o mundo. E aí você percebe, por exemplo, dando um exemplo aqui muito ilustrativo, né? Uma pessoa que não entende ironia, mas entende veneno. Provavelmente alguém que não viveu com gente que utilizava formas assim de falar, da linguagem menos diretas, e muito provavelmente que vivia num lar, num bairro, numa comunidade em que a violência interpessoal era comum. É óbvio que eu estou dando um exemplo ilustrativo, mas é só para colocar para jogo essa coisa de que a significação, o entendimento, ele é sistêmico e ele pode ser sistematizado mesmo se a sua base de vida for uma base violenta, for uma base disfuncional, for uma base que lhe prejudica na sua vida. É interessante pensar como que isso acontece através de uma violência simbólica também. Uma violência simbólica em que a pessoa que está sob a violência de outras pessoas, que possuem de repente uma posição social dominante, como que elas podem muitas vezes absorver os objetivos, a forma de ver o mundo, a forma de entender o mundo dos dominadores, daqueles que lhe violentam.
O nome que se dá para isso é a violência simbólica, né? Quando se absorve essas estruturas e, enquanto dominado, se percebe o mundo como se fosse dominador. E a consequência disso não é dominar outras pessoas, a consequência disso é manter a subalternidade, é justificar a subalternidade para si próprio, é justificar a violência que recebe como se ela fosse justa. E no poder simbólico machista, patriarcal, né? Ou seja, no poder de classificar as coisas e dizer que elas são razoáveis, justas, corretas, o que se tem muitas vezes são vítimas que não sabem sair dessa situação. E que, de fato, fica difícil de sair dessa situação porque talvez já tenham incorporado as estruturas patriarcais, as estruturas machistas, as estruturas que contêm este poder simbólico. E nessa incorporação são vítimas de uma violência simbólica. Tudo bem?